Aviso: a goetia só pode ser praticada por magistas que sabem o que estão fazendo. Por se tratar de demônios, isso pode ser muito perigoso. Goetia. Salomão ficou famoso pela sua história na Bíblia, mas a dos anjos está no ARS Goetia, o capítulo mais famoso do Grimório, a chave menor de Salomão. O rei é um dos personagens mais famosos da Bíblia, filho do rei Davi. Ele teria governado por volta dos anos 970 a.C. Realizou o famoso julgamento entre duas mulheres, que alegavam ser mãe de um bebê. Mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para que ela não morresse, a verdadeira mãe. Feitos de Salomão o tornaram famoso, tanto que surgiram várias histórias a seu respeito, que não estão na Bíblia. As mais famosas seriam a construção do templo, onde a Arca da Aliança, contendo os 10 mandamentos, entregue por Deus a Moisés, teria sido guardada, e os demônios que o rei teria invocado. A parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres, que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze, selado com símbolos especiais, capazes de manter os espíritos escravos de Salomão. O objeto nunca poderia ser quebrado. O risco de que os demônios seriam libertados e desobrigados de obedecer ao monarca. O ARS Goetia é o primeiro capítulo do livro, e também o mais famoso, uma vez que conta como Salomão alcançou o seu poder com a ajuda dos demônios, mas existem outras 4 partes. ARS Teúrgia Goetia, ARS Paulina, ARS Almadel e ARS Notória. Eles descrevem os seres do mal, contam como eles foram invocados e quais os símbolos usados para prendê-los. Apesar de serem impressionantes, os relatos sobre a façanha de Salomão foram escritos no século XVI, inspirado em lendas da Cabala e de autores místicos do islamismo, e caso recebeu diferentes versões curtas até ser reunido numa única obra, no século XVII. A chave menor de Salomão, um dos mais famosos grimórios. Tal vaso seria feito de bronze e daria ao seu dono uma série de poderes: extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouros e curar doenças. Por isso, tornou-se um objeto procurado por arqueólogos e magos interessados em adquirir o poder conquistado no remoto do século X a.C., destino incerto. Reza a lenda que, para punir Salomão por sua arrogância, Deus teria escondido o vaso em uma gruta na Babilônia. Ao encontrarem o artefato, babilônios desavisados libertaram 71 seres. Apenas Belial continuaria aprisionado. A história é refutada por aqueles que acreditam que o vaso continua inteiro e ainda pode ser usado ou até mesmo reconstruído. O que é Goetia? A palavra Goetia provavelmente vem do latim e tem como tradução para o português a palavra uivar, e portanto a ARS Goetia significa a arte de uivar, tendo este nome pois antigos acreditavam que os lobos, ao uivarem, estavam chamando a Goetia, ou ARS Goetia, é um conjunto de técnicas e procedimentos cerimoniais que visam evocar espíritos, para que estes obedeçam ao magista e os desejos solicitados, de acordo com a capacidade deste mesmo espírito. Por meio dessas técnicas, o magista se utiliza do espírito sem que este exerça influência sobre o magista.
Para isso, são utilizados uma série de selos e chaves de proteção, todas explicadas, ensinadas e detalhadas na Goetia. Uma vez que esses seres, ou melhor, algum desses seres, aparecem nos mais diversos segmentos relacionados ao ocultismo, de nobreza a cada membro da hierarquia, e dá aos demônios sinais de que tem que pagar a fidelidade ou selos. Ninguém sabe ao certo qual a origem da Goetia. Alguns dizem que ela foi entregue pelos anjos para o rei bíblico Salomão. Fontes mais coerentes dizem que tal grimório foi escrito na Idade Média por um magista que desenvolveu o sistema e registrou alguns de seus contatos como entidades capazes de atendê-lo, para popularizar o sistema sem ter problemas com a Inquisição Católica. O autor teria nomeado o Grimório de A Chave de Salomão, esquivando-se da fama de demonolatra e popularizando o livro com o nome de um personagem histórico, prática comum na Idade Média. A.R.S. Goetia, o título da primeira seção de A Chave Menor de Salomão, o que contém descrições dos 72 demônios, que o rei Salomão se diz ter invocado e confinado em um vaso de bronze, selada com símbolos mágicos, e que ele obrigava-os a trabalhar para ele. Há também uma lenda que diz que quando Salomão foi derrotado, o exército que entrou e encontrou o vaso de bronze abriu com força, e como você poderia imaginar, nada de bom saiu de lá. O A.R.S. Goetia atribuiu uma posição e um título de nobreza a cada membro da hierarquia e dá aos demônios sinais de que tem que pagar a fidelidade ou selos. Nome dos demônios são tomadas a partir da A.R.S. Goetia, que difere de termos de número e classificação. Pseudomonarquia Daemonum, como resultado de múltiplas traduções. Existem vários dados para alguns dos nomes que constam de artigos que lhe dizem a respeito. Da Goetia, também chamados de daimons, gênios, evil spirits ou daimons, são entidades que existem desde os primórdios da humanidade e nunca tiveram vida física, nunca foram encarnados. Existem 72 espíritos, cada um deles possui uma determinada habilidade para auxiliar os humanos em realizações neste plano físico. Agora veja os 72 demônios e a sua aparência dentro da Goetia.
Twin